Quero te atualizar também sobre o São Paulo. Quais as possibilidades do tricolor, caso não possa jogar em seu estádio na semifinal do Campeonato Paulista? José Aldo do Mirassol interessa ao São Paulo? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dica, hora de falar sobre o São Paulo, que está em busca de estádio para a disputa da semifinal do Paulistão. Primeiro, São Paulo precisa eliminar o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Não há uma missão fácil, mas como o São Paulo não pode ser pego de surpresa e precisa se planejar, há necessidade, em caso de classificação contra o Red Bull Bragantino e de um adversário com pior campanha, ou seja, com o São Paulo sendo o mandante, de o tricolor buscar um estádio para jogar. Isso porque o Morumbi estará cedido para os shows do AC/DC, banda de rock que já tinha essas apresentações marcadas desde o ano passado. Nos últimos dias, o São Paulo fez uma consulta ao Guarani, dono do Brinco de Ouro da Princesa. Na temporada passada, você vai lembrar, São Paulo fez seus jogos enquanto não teve o Morumbi na Vila Belmiro. A avaliação da nova diretoria é de que é um estádio muito pequeno, que contempla poucos torcedores e mais, garante pouco dinheiro até por conta dessa baixa capacidade de público, 13, 14, no máximo 15 mil pessoas. O Brinco de Ouro atrairia torcedores do São Paulo de todo o interior e com capacidade bem maior. Estádios em São Paulo acabaram sendo descartados. O Pacaembu pela grama sintética é algo fora de cogitação. O Canindé hoje tem capacidade para 15.500 pessoas, também acabou ficando distante. O São Paulo não gostaria de jogar no Allianz Parque por conta do gramado sintético e a relação com o Corinthians não lhe permite sugerir que o São Paulo jogue como mandante na Neoquímica Arena. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Se você fosse o presidente Hélio Assis, qual estádio escolheria para jogar caso o São Paulo precisasse de um campo sem contar com Morumbis? Marlima, boa noite, Nicole. Vamos, tricolor paulista. Falar rapidinho sobre o São Paulo. Depois, obviamente, vocês vão mandando perguntas. Vou trazendo mais esclarecimentos. O São Paulo, se passar para a semifinal do Paulista e jogar em casa, São Paulo não terá a oportunidade de jogar no Morumbi. O estádio vai estar cedido para os shows do AC/DC, que é uma banda, inclusive, que o Rogério Ceni é apaixonado. Quando o Rogério era o goleiro do São Paulo, vocês vão lembrar, o São Paulo entrava em campo ao som de Hells Bells, que é uma música do AC/DC. Diante desse cenário, São Paulo está buscando alternativas. O São Paulo nem tem a convicção de que passa de fase, e também de que vai passar de fase e vai ter campanha melhor do que o adversário para jogar a semifinal em casa. Mas o São Paulo precisa ser precavido e está estudando alternativas. Hoje, a maior possibilidade seria de jogar no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. Fala, advogado do Casares, que papelão, hein, palmeirense? Pronto, agora virei palmeirense. Tá bom, não tem problema. Tem notícia sobre novas contratações no São Paulo, camisa 10 gol. O Severino tinha perguntado sobre o Zé Aldo, já deixa eu responder para você também. O São Paulo, eu confesso que eu não sei de onde surgiu essa história de que o Zé Aldo poderia virar reforço do São Paulo. Mas ontem na live, 3 torcedores do São Paulo começaram a perguntar e eu mandei mensagem para o Sandro Zardo, que é empresário do Zé Aldo. Zé Aldo é um volante que jogou bastante tempo no Ituano, havia ido por empréstimo no ano passado para o Mirassol, foi comprado nesse ano, titular, importante, enfim. Quase foi parar no Santos, né? E o Sandro Zardo contou que houve uma consulta do São Paulo em dezembro, mas a coisa acabou não avançando, até porque haveria necessidade de investimento. E vocês sabem, o São Paulo não tem feito contratações quando precisa colocar dinheiro. Sobre a ida dele ao Santos, segundo o Sandro Zardo, o Zé Aldo preferiu continuar no Mirassol e, diante disso, foram suspensas quaisquer negociações. São Paulo não merece viver essa crise. Camisa muito pesada, com uma torcida gigante, maior do Brasil disparado, escreve Alexandre Souza. Nicola, é verdade que o São Paulo fez sondagem pelo Negueba do Mirassol? E, se eu não me engano, o empresário do Negueba é o mesmo do... se eu não me engano, não. É sim, ó, Espadoto. Quer ver, ó? É o mesmo do Lucas Amon. Espadoto, boa noite. Tudo bem por aí? O São Paulo te sondou sobre o Negueba? O Ricardo Freitas Gomes, Everton Cebolinha renovando com o Flamengo. Deixa eu mandar mensagem para o Márcio Cruz, que é o empresário dele. Tudo me faz imaginar que sim, tá? Que o negócio, que a renovação vai acabar acontecendo, até porque ele está jogando muita bola, né? E aí você junta a fome com a vontade de comer. Ele tem jogado, tem sido importante, tem ganhado mais minutos. Ao mesmo tempo, se o Flamengo perder
O Flamengo desperdiça 13 milhões e meio de euros. E aí, diante desse cenário, vai acabar havendo a renovação, tá? Tô até mandando aqui, ó, Márcio Cruz. Assim que eu conseguir alguma resposta dele, eu também já conto para vocês, tá bom? Boa. Bora. Essa é a tendência, o contrato acaba em dezembro. E ele já pode, a partir de julho, assinar um pré-contrato. Ah, olha aqui, ó, Leonardo Limeira. Novidades sobre Rian Francisco, né? Substituto do Alisson. Ontem vocês tinham me feito essa pergunta, né? Acho que foi você mesmo. E aí eu mandei mensagem pro Rui Costa, que acabou respondendo só depois da live, tá? Aí eu perguntei, vai ter substituto pro Alisson? Aí a resposta do Rui, mas o Alisson saiu? Falei, bom, mas tá para sair, né? Ele falou, não dá para pensar antes disso, beleza. E sobre o Rian, quando é que volta? Acredito que na próxima semana já começa a transição. O que é a transição? É sair do departamento físico e passar a trabalhar com bola. Então, você vai para a transição, coisa de mais 15, 20 dias para que ele esteja à disposição. Ainda bem que você me lembrou, porque eu fiquei com essas duas respostas sem trazer essa informação, tá? Ó, Roberto Dino, 47 meses como membro. O Dino é que falava que o time de São Paulo era tão ruim que seria rebaixado. E eu falo, não, o time não é ruim, o time é bom. Com a aprovação da lei que proíbe publicidade e patrocínios de bet, algo útil do Senado esdrúxulo, como ficam os clubes e incentivadores do vício. Dino, assim que for confirmada essa, se é que vai ser confirmada nessa decisão, certamente, se os clubes precisarem tirar patrocínios da camisa, isso vai ser um verdadeiro caos. Porque hoje as bets representam enorme capacidade de faturamento dos clubes, né? Por exemplo, o Flamengo, 268 milhões de reais. O Corinthians, 150 milhões de reais. O Palmeiras, 100 e poucos milhões de reais. O São Paulo, 78 milhões de reais. Vai ficar bem difícil para todos os clubes de futebol no Brasil. Mas eu não tinha a notícia de que os clubes precisariam tirar os patrocínios da camisa, tá? É muita mensagem. O Paulo Azeredo, Nicola Alisson vai voltar a jogar com a camisa do São Paulo ou vai ficar na geladeira até sair? Tudo se encaminha para que ele fique na geladeira até sair. O Crespo não tem nenhuma vontade de utilizar o Alisson, tá? Ele tá queimado com a torcida, porque foi não foi nem no treino, foi no centro de treinamento do Corinthians, e ele ficou queimado também com o Crespo já não gostava dele antes disso, eu não sei, é uma questão pessoal, não sei qual que é a treta. Estou procurando aqui a mensagem do Edson. Calma, filho. Tá bravo, tá acelerado, calma. Boa noite, Nicola. Não sei o que pensar de Cauli. O Rogério falou que não queria perdê-lo, mas também não tinha espaço no time. Será que é mais um desses indolentes como o André Anderson? Não acredito. Para mim é bem mais jogador que o André Anderson. Esse veio da Lazio, vocês lembram, né? Tinha um problema físico ferrado, não conseguia jogar. O Cauli é bom jogador. É um meia cerebral, daquele que põe a bola, enfim, mas não é muito competitivo, né? Não é indolente como o André Anderson, mas não é tão competitivo. O fato dele não precisar ser protagonista me faz imaginar que pode haver uma possibilidade dele se dar bem no São Paulo. Eu acho que ajuda, eu acho que vai ajudar. Eu gostei da contratação, acho que pode ser útil sim, tá? Peraí. Respondendo aqui uma pessoa no WhatsApp. Igor Rabelo sendo oferecido para times brasileiros e as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Ô, Silão, e o Cauli? Esse anunciado hoje chegou e vai ter que jogar no final de semana, vai ter que estar à disposição no final de semana. São Paulo precisa de jogadores, precisa de elenco. Ah, esse aí é bom. Esse aí é bom. Não sei se será que ele já vai começar? Porque não, se começar o não. Lucas estiver bem... Começar não. Se o Lucas estiver... Vai ficar no banco. Sim. Pode ser aproveitado contra o Red Bull. Cara, hoje o goleiro está muito bem, Rafael. Não, hoje o São dupla Paulo de tem um zaga, time titular. Muito bem. Marcos Antônio e Danielzinho. Bobadilha também é titular. Bobadilha. O Lucas é titular. Lucas. Luciano e Caleri. Luciano e Caleri. É isso aí. Pô, mas olha que legal. Lucas Ramon do lado direito, o Enzo do lado esquerdo. Foi legal, Lucas Ramon, porque o Bobadilha machucou. Olha o Cauli, ó.
o Bobadilha machucou e entrou o Pablo Maia e entrou bem. Entrou bem. E isso é legal para o treinador. Né? O menino que jogou na lateral direita, Lucas Ramon. bem também. Já é titular. Sabe? Esse é titular. O gol que o menino fez é gol de quem? E o Arboleda tá de volta, mas eu não sei se ele vai conseguir ganhar a posição de quem tá jogando Alan Franco. O Lucas Sabino. Ramon, São Paulo ganha um lateral que tem força física. Sim. Tem tamanho, estatura. Não, tem Isso, força física. isso. O cara que se impõe dentro do campo. O São Paulo para o São Paulo, o Lucas flertou com Ramon. o perigo ontem. Ó o Sabino, ó, se ele faz esse gol, hein? Sabinão da massa. Depois que ele veio aqui, aí ele ficou ele melhorou. melhorou. Ainda lá. Ele veio aqui na terça-feira da semana passada, fez 2 jogos sem errar, Pois é, impecáveis. Também ele Você recebeu... deu aqueles toques pra Isso que eu ele. ia falar, ele recebeu tanto conselho aqui. O lançamento pro gol do Caleri, pro segundo gol do São Paulo, é dele. Pois é. Olha o gol. Não, e o Caleri, Esse é o primeiro do o que Lucas falar Ramon. do Caleri, Esse é um monstro, né? Plirra, cara, Jonathan que Caleri. é a cara do São Paulo, cara. Ele mesmo falamos de Luiz Fabiano, de amor, ele falou, não, Careca, não, eu não tô perto desses caras, não. Mas esse cara, ele é identificado, ele dá vida pelo São Paulo, ele faz gol. Cara, e chegou muito bem, voltou muito bem, isso é legal. Olha, ó, o Luciano perde esse gol incrível, essa chance incrível. No meio da semana já havia desperdiçado um pênalti, não foi uma semana das mais felizes do Luciano, não, Pascoal. Mas eu ainda continuo aprovando as claro. atuações do Luciano. Ele continuo deu assistência aprovando. para o Lucas Ramon. Né? É. Olha lá, bola do Sabino, domínio do Caleri, tem um desvio ali Já no tá pé do contando zagueiro. com isso também, né, Plirra? O centroavante precisa dessa sorte aí, sabe? Mas chutou, só teve sorte porque chutou. Né? Outro talvez ia pensar, dar um Dá uma drible, travada na bola, esperar alguém chutou, chegar. olha isso. Agora, falando a respeito do Cauli, o Rogério parece que não gostou muito da saída do Parece Cauli. não, ele deu uma entrevista perguntaram sobre o Caio Alexandre, agora ocupar ali, vestir a camisa 8, ocupar ali a posição, ele falou, não é bem a posição do Caio Alexandre, ser um 8 era o Cauli que não deveria ter saído. Falou até meio bronqueado. Eu acho o Cauli um bom jogador, mas acho que o Cauli caiu de produção, né? Depois de não ter acertado com o Palmeiras. Mas isso é natural até, né, Pascoal? É natural, cara. A família, é um salto que o cara precisa dar. Quem está trabalhando com um jogador desse precisa entender que uma proposta para um cara desse vai chegar. Vai chegar, você tem que estar preparado para reposição. Cara, isso aconteceu comigo com alguns jogadores, mas você tem que estar junto com a diretoria e falar, cara, vai daqui a pouco Silão, vai sair. chama o Cauli para falar como é que ele está se sentindo agora jogador do São Paulo. Cauli, seja bem-vindo, fala para nós aí. Joga na sua posição, Cauli. Eu acho que não tem nenhum jogador que não vê o São Paulo com bons olhos, né? Você não consegue pensar no futebol brasileiro mundialmente sem pensar no São Paulo, então assim, eu acho que desde o começo eu quis muito estar aqui também, comuniquei com o Bahia desde cedo, aí demorou um pouco para os clubes se acertarem, mas tinha uma vontade muito grande, uma motivação muito grande assim, de vir para cá. Eu acho que vai ser assim, um sentimento especial, né? Toda a sorte do mundo ao Cauli, chegando ao São Paulo num primeiro momento por empréstimo até o final do ano, mas com metas muito fáceis de serem atingidas para o São Paulo ser obrigado a adquirir os seus direitos em definitivo. A gente volta já para o esporte. Lá no São Paulo. Sim. Ele é muito bom jogador, cara. Ele é muito rápido, ele tem domínio, ele joga pra frente, sabe fazer gol. Fez, né? O Rui foi bem pra caramba nesse mercado aí, cara. Danielzinho, Lucas Ramon e o Cauli, Verdade. sem gastar dinheiro? Verdade. Hã? Foi bem mesmo, cara. O Danielzinho e o Ferrarese Lucas tá Ramon. machucado? Não, só tá no Não. banco. Só tá no banco. Só tá no banco. Quem? O Ferrarese. Tá jogando bem. Ferrarese também não é mau jogador, não, cara. Ferrarese segura a onda ali. Ele caiu muito no final do ano, né, Silas? Caiu. Quem que tem, além do Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, Pablo Maia, quem que mais tem? Bobadilha. O Bobadilha.
Bobadilha que tá jogando. Tá jogando bem. Cresceu também. Pô. Na seleção do Paraguai ele tá jogando titular? Muitas vezes. Isso aí ajuda também, né, cara? É. Agora o Luciano é um barato, né, cara? Puta, os caras fala. A hora que precisa ele vai lá e guarda. Ontem porque se o São Paulo ali tomou um empate e ficar fora, ia cair na conta dele. É. Ali aquela chance. Se o Capivariano não faz o gol, o Guarani ficava? Ficava. E aí era Guarani e Palmeiras de novo, não? Não, era Palmeiras e São Paulo. Aí era Não era Palmeiras e São Paulo, não. Era Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos. Guarani e São Paulo, então. Não, o São Paulo ia pegar O Bragantino de qualquer jeito. E quem que fica? Vamos ver. Não, na verdade, acho que o Santos ficaria fora. Ah, se o Capivariano não faz o gol, quem ficava fora era o Santos, né? Não, peraí, deixa eu ver aqui. Não, o Santos O gol do Capivariano tirou o Guarani tirou o Guarani. e ele se classificou. O Capivariano já estava classificado. Não, o Capivariano não estava. Então. Tirou o Guarani e entrou ele no Guarani. entra. O Palmeiras ia pegar o Santos. Palmeiras e Só para Santos. despedida, né? Red Bull e São Paulo. Nossa, é mesmo, era uma hora só hoje. E essa história de que José Aldo pode ser o terceiro reforço do São Paulo vindo do Mirassol em 2026. Confesso que ainda não havia ouvido nada a esse respeito, quando na live do canal da Nicola nessa segunda-feira, 3 torcedores do Tricolor diferentes vieram me perguntar: e aí, Nicola, tem alguma negociação? Entrei em contato com o Sandro Zardo, que é representante do José Aldo. O José Aldo é aquele volante que pertencia ao Ituano, foi comprado pelo Mirassol e quase se mudou para o Santos na virada da temporada. Entrei em contato e perguntei: e aí, Sandro, o São Paulo tá na parada? E a resposta do empresário foi, abre aspas, o São Paulo fez contato sim, em dezembro, mas não evoluiu. Haveria a necessidade da compra dos direitos econômicos, e você sabe, São Paulo só tem feito movimentos sem a necessidade de colocação de dinheiro. Em relação ao Santos, também de acordo com o empresário, abre aspas, a negociação com o Santos não deu certo, porque o José Aldo resolveu ficar no Mirassol, nem dei continuidade às conversas. O atleta tem 27 anos de idade, 10 partidas em 2026, um gol e uma assistência. Havia chegado no ano passado por empréstimo do Ituano, quando foi comprado. Sobre mais contratações no São Paulo, o Tricolor já anunciou a chegada do Cauli e ainda não fecha o mercado. A janela fica aberta até 3 de março e o Tricolor está de olho em alternativas, sempre naquele modelo de não investir dinheiro na aquisição de reforços. Hora de falar sobre Igor Rabelo, jogador do Fluminense que está encostado. Ele havia sido contratado do Atlético Mineiro no ano passado, no mês de agosto. Desde então, míseras 6 partidas, 4 em 2025 e 2 nessa temporada. O Igor Rabelo jogou as 2 primeiras partidas do ano como titular, depois são 8 partidas seguidas em que ele vai para o banco de reservas e não ganha nem sequer um minuto. Até por isso, o empresário dele foi liberado para procurar clube e o Igor Rabelo tem sido oferecido para alguns times brasileiros, um deles o Santos. Já dá para cravar que o Peixe não tem a intenção de contratar. E o motivo é aquilo que o afasta de vários outros clubes. O Rabelo custa, entre salários, direitos de imagem e luvas, perto dos R$500 mil mensais. Diante desse cenário, vai ficar mais difícil para o Fluminense encontrar interessados, a menos que ajude com parte dos vencimentos. Contrato do Igor Rabelo com o Flu só se encerra em dezembro de 2027. Mais um superchat do Leonardo Limeira. Pode me ajudar com essas duas? Novidades sobre a recuperação do Rian Francisco. Vou atrás. O São Paulo contratará reposição para Alisson. Vou tentar descobrir essas duas informações a partir de agora. Cuidado que se isso aí cair, vai quebrar a televisão do papai aqui, tá bom? Não vai. Qual é? Isso é um colchão. Ó, vamos lá. Do Luca. Eu vou atrás dessa informação aí, tá? Vamos tentar. Quer ver, ó? Boa noite. Tá por aí? Queria fazer 2 em 1. Rian Francisco volta quando? 2. São Paulo pode repor a saída do Alisson? Se a gente consegue atualizações a pedido do Leonardo Limeira da Silva Filho.
Bora lá. E é assim que funciona. Vocês mandam a pergunta, eu respondo. O que eu não souber, estou com o WhatsApp aberto, vou repassando para as minhas fontes. O Gerson Araújo, Crespo pede reforços. Alguém em mente? Mandei mensagem aqui pro Rui, assim que o Rui respondeu alguma coisa, a gente já traz novidades. Boa noite, Nicola. O Marcos Antônio vai renovar com o São Paulo até 2030, negociações bastante avançadas, tá? São Paulo está super otimista de que vai haver esse acordo para extensão do contrato. Jogador que vai passar a ter salário acima de R$1 milhão por mês. Vai se juntar a Caleri, vai ficar um pouco abaixo do Lucas Moura, como os jogadores mais bem pagos do elenco são paulino, e é merecido. Nicola, o São Paulo precisa urgentemente treinar finalizações, e com o Cauli, onde você acha que ele joga? Eu acho que o Cauli chega para ser reserva, tá? Mas para ocupar uma função que ficou perdida no elenco, depois da aposentadoria do Oscar e da negociação do Rodriguinho. O São Paulo tinha 2 meias com essa característica, passou a não ter nenhum. Então precisava desse tipo de jogador, tá? Com todo mundo à disposição, com o time completo, eu acho que o Cauli é reserva. Mas é legal você ter uma opção dessa no banco de reservas, né? Ou até para revisar, até porque você não sabe se vai dar para contar com o Lucas por todo o campeonato, enfim. O Eberson Ribeiro, bora Lusa, boa. Boa noite, Nicola, você é um deus do... Não entendi o que é essa, é uma raquete de tênis, é isso? William Medeiros, tem nada de José. Boa noite, Nicola. É verdade que o São Paulo está interessado no atacante Carlos Rotondi, do Cruz Azul do México, por empréstimo com opção de compra? Boa live, abraço. Vamos checar essa história. Primeiro vamos entender quem é Carlos Rotondi. Cruz Azul, 28 anos de idade, jogador de Córdoba, argentino. Ponta esquerda e canhoto. 30 jogos, 3 gols e 4 assistências. Tem jogado como titular, né? Por exemplo, jogou ontem 90 minutos, jogou a última partida contra o Toluca. Só para entender quais são as condições, valor, 4,5 milhões de euros, cara. Foi contratado em 2023 pelo Cruz Azul por 3,900. Vou até anotar para mandar aqui pro Rui assim que ele me responder. Mas não estou botando muita fé, não, porque haveria a necessidade, atacante 29, argentino, do Cruz Azul, haveria a necessidade, pelo que eu estou entendendo, de pagamento de transferban. De transferência, né? E o São Paulo, você pode reparar, todas as contratações do São Paulo nessa temporada vieram sem custos. O Anderson Rodrigues, Nicola, o que você está achando dessa montagem do time do São Paulo? Você acha que vai longe? Ainda acho que o elenco é curto para uma competição, por exemplo, como o Campeonato Brasileiro. Mas quando muitos são paulinos diziam que o elenco era horroroso, que era um elenco para brigar contra o rebaixamento, eu dizia, cara, eu não consigo enxergar isso. Eu discuti nesse sentido, especialmente com... deixa eu ver quem é que batia muito nessa tecla. Um dos membros do canal batia muito... O Dino que falava, cara, o time é horroroso, o time vai ser rebaixado. Eu não acho, mas também não acho que é para ser campeão de Campeonato Brasileiro. Em torneio de mata-mata, tudo pode acontecer. E eu acho que o Lucas Amon tem se mostrado muito bom. O Danielzinho, eu tenho certeza que é bom. O Danielzinho já se provou, né? Caleri reencontrando o caminho do gol, já são 4 jogos seguidos marcando gol. O Luciano é uma constante. O Lucas tem dado sinais de que pode fazer uma boa temporada, enfim. Eita, deixa eu trazer 2 atualizações. Primeiro, vocês iniciaram a live perguntando se o Zé Aldo pode ir para o São Paulo. Aí mandei mensagem para o Sandro Zardo. E aí o Sandro respondeu assim, o Zé resolveu ficar no Mirassol. Em dezembro, aí eu perguntei do São Paulo, o São Paulo tentou? Em dezembro fizeram um contato sim, mas não evoluiu. E ele já queria ficar no Mirassol também, nem dei continuidade. Boa. Então assim, o Zé Aldo, que agora está sendo chamado de Aldo Júnior, alguma coisa assim, jogador do Mirassol, que teve nos planos do Santos, decidiu ficar no Mirassol. Então não vai nem para o Santos, nem para o São Paulo, que o sondou no fim do ano passado. Fabiano, passando para saber se você tem notícia da recuperação do Rian Francisco. Mandei aqui, tá? Assim que tiver alguma atualização também já conto para vocês. Leonardo Prieto. Boa noite, Nicola. Com o interesse do Santos em Ferrarese, pode envolver algum jogador? Deixa eu mandar mensagem para o Matos. Matos, está na área. Ferrarese. Pode pintar no Santos. O Santos está em busca de zagueiros.
O Fabiano está dizendo que está chegando em casa e assim que chegar já me passa. Boa. Obrigado, amigo. Estou tentando descobrir em que estágio está o Rian Francisco. A última vez que eu tinha conversado com um dirigente do São Paulo sobre o Rian e sobre o André Silva, a pessoa tinha me dito que o André Silva estava num estágio mais avançado de retorno. Alô, Nicola, não sei se está a seu alcance, mas sabe me dizer se existe alguma negociação do São Paulo com a empresa EA Sports para licenciamento dos jogadores tricolores? Para quem será que eu tenho que mandar essa pergunta, hein, meu? Caramba. O Oswaldino José, boa noite, Nicola. Será que o Cauli vai dar certo no São Paulo? O Oswaldino, ele é bom jogador, cara. Meio atacante, de qualidade, aquele cara que pifa atacante, jogador que o São Paulo não tem. Acho que o fato de dele não ter a pressão de chegar para ser titular absoluto ajuda. Nicola, São Paulo pode trocar o Ferrares pelo Hércules? Essa eu vou printar aqui para mandar pro Rui assim que o Rui me responder. Ferrarese pelo Hércules. Deixa o Rui responder, a gente já emplaca isso também. Nicola,